sobre Zygmunt Bauman, trabalhando a questão do pensamento ético e moral na visão e proposta e perspectiva do Zygmunt Bauman, tá? Mas antes de nós entrarmos no assunto, no tema que nós iremos tratar sobre Bauman hoje, eu quero te pedir a fazer um grande favor. Dar o seu like, contribuidor aí no vídeo, tá? Compartilhar o conteúdo, se inscrever no canal, se inscreva neste canal, divulgue esse canal para nós podermos avançar cada vez mais. Eu hoje quero iniciar falando sobre a vida apresentada pelas promessas da modernidade, que na verdade ela saturou, tá? O refúgio humano, segundo Bauman, ele se encontra em todos os lugares, desde o local ao mundial, desde o singular até o plural e o coletivo, do individual ao coletivo, tá? Não basta então tão somente nós ignorarmos a situação e seguir adiante, né, com a rotina dessa individualidade, como também trabalharmos com o momento presente de uma demanda onde as outras possibilidades de se conviver, nas quais não se pode inclusive ser impressas em códigos ou em mandamentos, tá? Determinando-se inclusive uma lista de deveres na quais se vai indicar, né, o que se pode ou não vir a fazer, tá? Então as relações humanas, elas não podem ser contidas, seguras, presas em regras, tá? Aquelas que não se esgotam, inclusive na fórmula moderna do dever ser, nesse aparente sentido do vazio axiológico, que inclusive vai se perceber na passagem da modernidade para a pós-modernidade, vai se caracterizar pelo adiamento das consequências produzidas pelas ações de todos com todos, tá? Vai se postergar então ao futuro longínquo e vai promover efeitos de compreensão em que, pela ação de todos e com todos, ela vai levando o ser humano a uma complexidade cotidiana. Vai inserindo o ser humano num teor e no sentido de complexidade cotidiana. Então, semelhante argumento, tá? Dentro da proposta dessas promessas, denominadas promessas institucionalizadas pela idade moderna, elas vão se tornar imortais e vão delegar uma responsabilidade das nossas escolhas morais para as autoridades que venham a possuir esse conhecimento específico sobre o tema da ética e da moral, a fim de inclusive vir a determinar para cada homem, para cada mulher, quais os fenômenos que são corretos, bons ou maus, tá? Quais virtudes boas ou más, bem como também avaliar de um modo estratégico qual a escolha correta a ser empreendida, não existindo assim custos de angústias, dúvidas ou incertezas, e uma garantia, inclusive, de uma manutenção da convivência infalível e também da convivência que vai vir e será. Bauman vai esclarecer então as distinções entre a era ética e a modernidade, primeiramente, entre a era da moral, tá? A pós-modernidade, então, ela vai se compreender um pouco mais dentro de outras perspectivas de uma convivência humana, as quais não serão novas, mas vão ser precisas para se empreender num caráter pedagógico de uma rememorização daqueles que não sabem se diante do abismo, tá? Se atira para um caminho sem retorno
ou se observa a sua profundidade e reflete sobre o que significa se é ser junto ou com o outro e é descobrir a sua humanidade. Então o critério metodológico ele é utilizado para uma investigação e uma base lógica do relato dos resultados que são apresentados e residem de modo e método indutivo na fase de um tratamento dos dados que utiliza o método cartesiano para se propiciar indagações sobre o tema e justamente até sobre a necessidade de se formular uma caracterização da ética e da moral da pós-modernidade conforme o pensamento proposto por Bauman. E aí o problema dessa pesquisa e dessa proposta que nós estamos articulando de ética e moral no pensamento de Bauman é que esta é uma indagação porque o que a ética e a moral na pós-modernidade, a partir do que propõe, pensa e considera Bauman, é justamente a hipótese. Que hipótese? A hipótese para uma pergunta que vai desvelar a responsabilidade moral e incondicional no que cada pessoa vai exercer por meio dessas atitudes junto com o outro, uma vida de todos os dias e uma matéria-prima de uma ética e um fundamento não fundado, ou seja, de uma ambivalência da moral. E aí as técnicas utilizadas nesses estudos, elas serão promotoras ou promovedoras, melhor dizendo, de uma pesquisa bibliográfica, com conceitos operacionais, com a proposta de podermos articular melhor a categoria da ética e da moral dentro do que vai propor o Bauman. E aí, a essa arquitetura da função ética de transformar o pecado da Idade Média na culpa pela razão alógica e pela intelectualidade asseverbada, se torna uma regra capaz, não é, de enunciar quais condutas são possíveis ou não dentro de um grupo a fim de manter uma coesão e promover uma convivência. Então a descrição de Bauman do que é afinal a ética, ela vai designar o esforço da Idade Moderna em antever e prescrever com maior grau de certeza a coerência e a ocorrência de determinados fenômenos e diminuir e eliminar as alternativas, principalmente, de uma resolução para essas dificuldades, numa expressão na medida em que surge a dificuldade e se tem apenas uma resposta para a sua própria solução. Então o edifício da ética, ele é proposto pela modernidade, elaborando cada alicerce a partir daquilo que as suas autoridades prescrevem como verdades. E esse poder desses peritos, ele se torna legislativo, judiciário ao mesmo tempo, promovendo e propondo condutas humanas que serão julgadas como tornando essas aptas ou até não conforme uma previsão de uma norma ética que é mencionada pelos especialistas numa reiteração capaz de tornar universal as condutas éticas, porque essa dispõe de um conhecimento no qual a pessoa comum não tem. E o homem da vida de todos os dias não tem a capacidade intelectual para orientar suas próprias ações e não vai conhecer o bom para disseminar o bem. Então essa despreciação moral, essa incapacidade de escolher pelo certo, essa não racionalidade, a ausência de uma razão lógica, a fim de se tornar sólido, oficial, concreto, obrigatório, uma conduta, onde todos vão implicar uma necessidade de pessoas especialistas a fim de iluminar as mentes, a direcioná-las a algo bom,
conclama sim uma angústia e conclama sim um descaso, aonde as pessoas, em vez de saírem para a solução, se absorvem da dissolução e vamos assim, de uma condição solúvel, dissolvida, desprovida da moral dos seus valores. E o aparente abandono sobre essa escolha nas nossas decisões e o delegar dessa tarefa para as agências supra-individuais, aos gestores éticos, ela vai produzir o quê? Desastres históricos. Principalmente desastres históricos que vão causar caos social instaurado em sociedades que eram outrora promovedoras da paz e agora são promovedoras da discórdia. Então, com isso, essa negação da autoridade da consciência moral causa um descontrole social e causa uma pane mundial. Por quê? Porque é um paradoxo dentro de uma convergência e divergência de pensamentos que transitam entre a falta da ética e o desvario da priorização moral a partir da quebra dos ditames que regem a ética e a moral dentro de uma sociedade, dentro de um ser e dentro de uma proposta histórica. Então é isso que nós temos que ver, que é a visão e que é o que propõe e que é o que aborda o Zygmunt Bauman a partir de estudar a ética na Idade Moderna, dizendo que inclusive ela inaugurou novos modos de criar uma ordem, de criar uma segurança diante do passado, no qual ainda se estava à espreita essa ânsia de se libertar dos grilhões impostos pelo Deus do cristianismo a partir da razão e a garantia de um futuro promissor. Então, na medida que a arquitetura ética prescreve os novos métodos e modos de agir, o reino do dever ser torna-se mais autoevidente, ou seja, sem esses alicerces, cujos fundamentos podem ser demonstráveis, calculados e previstos na ética, a autoridade ela se torna destronada pelo reino da objetividade e universalidade. Então era isso que nós tínhamos para hoje, falando um pouco aqui da ética e moral no pensamento de Zygmunt Bauman.